Sabe quando um relacionamento acaba e o conselho que a gente mais ouve é dá tempo ao tempo? Pois é, mas e se o tempo, sozinho, não for a resposta? Hoje a gente vai explorar uma ideia diferente, um método chamado engenharia emocional. A lógica é bem direta. Em vez de ficar esperando a dor passar, é possível construir, de forma ativa, uma saída dela. Ok, vamos parar para pensar nessa frase. Ela bate de frente com quase tudo que a gente costuma ouvir, não é? A premissa aqui é bem radical, mas poderosa. A cura não é algo que simplesmente acontece com a gente, é algo que a gente faz. A questão não é apagar a dor, mas sim construir uma estrutura por dentro, sabe? Uma estrutura tão sólida que a dor até pode existir, mas ela perde o poder de nos definir, de nos quebrar. E para entender como isso funciona, esse aqui é o nosso mapa. Primeiro, a gente vai entender a diferença crucial entre dor e deformação. Depois, vamos passar pelas 3 fases práticas: diagnóstico, interrupção e, por fim, a reconstrução. E lá no final, a gente projeta o que pode vir pela frente. Bom, tudo começa aqui, com essa distinção que é fundamental. Entender o que é dor e o que é deformação é, de verdade, o primeiro passo para assumir as rédeas do processo, em vez de ser levado por ele. Vamos dar uma olhada. A sacada dessa metáfora é muito clara. Pensa assim, a dor é tipo uma tempestade. Ela vem, é inevitável e o nosso trabalho é atravessar. Já a deformação, a deformação é quando a gente pega os escombros que a tempestade deixou e usa isso para construir a nossa nova casa. É quando o sofrimento deixa de ser um evento e passa a ser a própria estrutura da nossa vida, ditando pensamentos, hábitos. Uma coisa se atravessa, a outra se carrega. E aqui a gente entra na primeira fase, o diagnóstico. Porque antes de sair mudando qualquer coisa, a gente precisa entender o que está rolando nos bastidores da mente. É hora de, literalmente, acender a luz e olhar para a maquinaria do sofrimento funcionando. O nosso alvo principal tem nome. É o sofrimento automático. Imagina que ele é como um aplicativo rodando em segundo plano no celular. A gente nem vê, mas ele está ali, consumindo toda a bateria, toda a memória RAM. Ele opera no piloto automático, repetindo os mesmos circuitos de dor e sequestrando a nossa atenção o tempo todo. E por que esse sofrimento automático é tão forte? Um dos grandes motivos é isso aqui: a fusão da identidade com a relação. Durante um namoro, um casamento, uma parte do eu vira nós. É natural. O problema é que quando o nós acaba, a sensação não é só de perder a outra pessoa, é de perder um pedaço de si. O cérebro não sabe diferenciar muito bem, ele só sente aquele vazio imenso. E o combustível que mantém esse motor do sofrimento ligado é a tal da ruminação. É a mente presa num loop, sabe? Repassando conversas, testando mil e se eu tivesse feito diferente. O ponto crucial aqui é entender que a mente está, na verdade, tentando consertar o passado. O problema é que essa busca por reparação é impossível, e cada tentativa falha só reforça no presente a dor da perda. Certo, o diagnóstico está feito, já entendemos como a máquina funciona, agora a gente vai para a fase 2, que é a mais ativa de todas, a interrupção. É aqui que a gente para de só observar o sofrimento e passa a ser um agente de mudança. É o momento de pegar o volante. E aqui tem uma diferença que, olha, é tudo. Reprimir é fingir que a dor não existe. É empurrar para debaixo do tapete. E a gente sabe que isso, a longo prazo, não funciona. Interromper é o oposto. É olhar para a dor, reconhecer que ela está ali e dizer, ok, eu te vi, mas agora eu escolho direcionar minha atenção para outra coisa. É um ato consciente, um ato de controle. E como se faz isso na prática? São 3 passos bem diretos. Primeiro, a percepção. É se ligar, sacar no momento em que o ciclo de ruminação começou. Segundo, a decisão. A escolha ativa de não continuar naquele pensamento. E terceiro, a ação. Direcionar a energia da mente para outra coisa. Pode ser o trabalho, um exercício, uma conversa, qualquer coisa que exija foco e tire a mente daquele trilho antigo. Muito bem. Depois que a gente aprende a interromper esse padrão que só joga para baixo, chegamos na fase final, a mais animadora, a reconstrução. E a ideia aqui não é tentar remendar o que quebrou, mas sim usar os materiais que sobraram para construir algo totalmente novo. E, quem sabe, mais forte. E essa ideia é fundamental. A pessoa que existia antes daquele relacionamento não existe mais. A gente é transformado pelas experiências e não tem como voltar atrás. Tentar fazer isso é uma armadilha. O objetivo real da reconstrução é integrar tudo o que foi vivido,
as lições, as cicatrizes e se tornar uma versão reorganizada, mais resiliente. O primeiro pilar dessa reconstrução é retomar o eixo. Pensa no eixo como uma bússola interna. Os próprios valores, as paixões, aquilo que nos move. É normal que, numa relação, a nossa bússola se alinhe com a bússola do casal. Retomar o eixo é se perguntar, ok, mas quem sou eu e para onde eu quero ir sozinho? O que é importante para mim? Em seguida, vem a parte bem prática: reestruturar a rotina. A rotina do dia a dia era como a planta baixa da vida a dois. Manter a mesma rotina é como ficar andando por uma casa cheia de espaços vazios que gritam a ausência de alguém. Mudar pequenas coisas, como a hora de acordar, o caminho para o trabalho, o que fazer à noite, tudo isso cria uma nova arquitetura para a vida de agora. E para dar um suporte concreto para tudo isso, o modelo sugere um plano de estabilização. Pensa nisso como se fossem os andaimes da nova construção. Cada um desses itens é uma viga de sustentação. O trabalho com propósito dá uma direção. O movimento físico ajuda a dissipar a energia estagnada. O tempo de silêncio ajuda a reconectar com a própria voz. A conexão real com amigos lembra que não se está só. E as pequenas decisões diárias, como arrumar a cama, devolvem a sensação de controle. Juntos, eles criam a estabilidade que a reconstrução precisa para acontecer. E assim a gente completa essa jornada. A gente sai de um estado de sofrimento passivo, automático, para um processo ativo de diagnosticar, interromper e construir. A dor deixa de ser arquiteta da vida. Agora, quem segura a prancheta de projetos é a própria pessoa. E para fechar, fica essa reflexão. O sofrimento, em algum momento, vai bater na porta. Isso é parte da vida. Mas o que a gente faz com ele, se a gente permite que ele nos deforme ou se a gente usa como matéria-prima para se edificar, isso sim é uma escolha. A pergunta, então, não é se vai haver uma nova construção, mas sim o que vai ser construído a partir daqui.